A nós descei, divina luz. A nós descei, divina luz. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, nesta liturgia de hoje, ao celebrar Cristo, Rei do Universo, nós encerramos o ano litúrgico da Igreja, para dizer a nós que toda a liturgia da Igreja, e assim deveria ser também a nossa vida, começa no Cristo e termina em Cristo. E tudo que nós fazemos na vida devia também iniciar em Cristo, iniciar com a sua bênção, com a sua proteção, e tudo devia terminar nele. Assim é a nossa vida. Nascemos para Deus e queremos voltar para Ele. Isso é traduzido na liturgia, quando celebramos Cristo, Rei do Universo. Tudo tem início e fim nele, como diz o livro do Apocalipse. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e fim de todas as coisas. Quando vai chegando o fim do ano litúrgico, a liturgia, tanto desse domingo como do domingo passado, nos traz textos de uma linguagem apocalíptica, falando dos fins. A primeira leitura é uma visão do livro do Apocalipse de Daniel, e ele fala da visão do Filho do Homem, que vem em nuvens do céu. É uma visão onde ele vem glorioso. Assim vai ser a vinda do Cristo. Ele vem para intervir na história, uma vez que a humanidade, os governos estão longe de Deus, estão oprimindo o povo. Ele vem para libertar-nos desses maus, desses males que nos oprimem. Vem para reinar e, vindo, nos devolver a paz e a dignidade. Diz a leitura: foram-lhe dados poder e realeza, e todos os povos e nações vão servi-lo. Hoje nós não temos mais reis no nosso mundo. Tem um ou outro, mas que ainda governam de um modo simbólico. E nem as nações do mundo inteiro, quando governam tendo como meta o Cristo. São outros interesses que as nações têm. A leitura da visão de Daniel está dizendo: quando Cristo vier na sua glória, todos os povos irão servi-lo. Quando ele vier, toda a verdade será revelada, tudo que é oculto ficará claro. Portanto, se você está aí seguindo Jesus, vivendo a sua fé, eu digo a você: continue assim, mesmo com as tribulações que você passa. Não abandone Jesus Cristo, porque quando Ele vier, tudo vai ficar tão claro que todos esses reinos e todos esses povos que seguem
tantas ideologias e tantas coisas que não tem nada a ver com Cristo, vai ver que a única verdade, quando Ele vier, a única verdade que vai ficar é Ele. Só Ele salva. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Assim nos conta Daniel na sua leitura. O livro do Apocalipse de São João fala sobre o Cristo ressuscitado. Diz que Ele é a testemunha fiel, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. São todos sinais da ressurreição de Cristo. Ele deu a vida por nós, entregando o seu próprio sangue. E diz a leitura terminando: eu sou o Alfa e o Ômega, aquele que é, aquele que era e aquele que vem. E nós aguardamos aquele que vem. Esta solenidade de hoje, na liturgia, ela não é muito antiga. Nós começamos a celebrar de modo litúrgico em 1925, quando o Papa Pio XI proclamou então essa liturgia para ser celebrada em toda a igreja. Naquela época, o mundo vinha de uma grande guerra mundial e já havia sinais de uma segunda guerra. Os povos, principalmente na região da Europa, viviam governos totalitários, longe de Deus, seja o fascismo, o stalinismo, e já sinais de um nazismo. Portanto, esses governos, sejam com Mussolini, Stalin e depois com Hitler, iam mostrando cada vez mais que esses governos afastavam o povo daquilo que é a essência de Deus. Governos que se tornavam os maiores, os totalitários, queriam ser os reis. E o Cristo que a gente vê na liturgia não tem nada a ver com esse tipo de governo. Se você veio para a liturgia querendo celebrar o Cristo Rei, sentado num trono como os reis, se você veio aqui hoje pensando que Jesus, Cristo Rei, está com uma coroa igual os reis do mundo, feita normalmente do mais caro material, ouro, de pedras preciosas, nós estamos celebrando então outra coisa. Olha o folhetinho da missa, aqui na frente. Qual é a figura de Cristo que tem aqui? Os reis do mundo são coroados de coroa de ouro, de pedras preciosas. O nosso rei foi coroado com uma coroa de espinhos, e não foi colocado na cabeça dele uma coroa para enfeitá-lo. A coroa de Jesus transpassou a sua cabeça e jorrou muito sangue. O trono dos reis fica dentro de um grande palácio. A cadeira de um rei feita do melhor material. O trono do nosso rei, nem sentar ele pôde. O trono do nosso rei, ele foi elevado numa cruz. A cruz é o trono de Cristo, e do alto dela ele reina e reinou, porque ele deu a vida por nós. Os reis do mundo vão passam porque eles morrem
passam porque outros tomam o seu lugar. O reinado de Cristo, ele é eterno e para sempre. Só que não basta proclamar que Cristo é Rei do universo, se Ele não for Rei da minha vida. Não adianta proclamar Cristo Rei, se Ele não for Rei da minha família, dos meus empreendimentos. A liturgia de hoje é que para cada um de nós pensar qual é o lugar que o Rei do universo ocupa na minha vida. Hoje, dia de Cristo Rei, é o dia nacional do leigo na nossa igreja. Leigo na Igreja Católica não tem nada a ver com aquele reducionismo de leigo das coisas que não sabe nada. Muito pelo contrário, o leigo e a leiga na igreja é aquele que sabe muito, é aquele que está inserido e sabe o que é mais precioso. Hoje é dia do leigo, porque é dia do serviço. E nós queremos louvar e agradecer a Deus por tantos leigos e leigas que assumem na igreja trabalho, ministérios, que colocam a sua vida, os seus dons a serviço. O Cristo, Ele é Rei, porque um dia Ele nos ensinou como que Ele reina. O dia que Ele celebrou a última ceia, quando ali Ele se despedia dos seus amigos e apóstolos, Ele se inclinou no mais baixo possível. Um rei nunca poderia fazer a função de um escravo, e se abaixando, colocando um avental, Ele lava os pés dos seus discípulos, mostrando que Ele veio para servir. E se nós queremos seguir o Cristo Rei, nós só iremos conseguir também servindo a igreja e a humanidade, colocando os seus dons a serviço. Somente doando a vida que nós vamos celebrar bem essa liturgia. Pilatos pergunta para Jesus no Evangelho: Tu és rei do judeu? Ele responde: Você está dizendo isso por si mesmo ou porque ouviu falar isso de mim? Você está aqui hoje porque você experimentou, fez uma experiência de Cristo. Você experimentou que Deus está do teu lado a todo momento, que Ele não te abandona, que às vezes que você achou que Deus te abandonou, foi porque você se afastou dEle, foi porque você teve uma crise, deixou de rezar, mas Ele nunca saiu do teu lado. Você experimentou que a palavra dEle, ela te cura, te salva, ou você está aqui porque você simplesmente ouviu falar de Jesus, viu uma propaganda dele, viu alguém dizer? Você pode estar aqui por isso talvez, mas você é convidado hoje também a experimentar esse amor de Deus na tua vida, como nós vemos hoje nesta liturgia. E Ele vai dizer assim: O meu reino, Pilatos, não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus anjos já teriam vindo para me guardar e me libertar. O meu reino não é daqui. Os reinos desse mundo não tem nada a ver com o de Jesus. Mas Ele também disse assim: O meu reino não está ali e nem aqui, está no meio de vós. Então toda vez
que Jesus está no nosso meio, na nossa vida, é porque o seu reino está perto de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.